Boa noite, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos estudar um pouquinho, né? Através deste recurso que é a aula gravada. Abram o livro, por favor, na página 18. Vou falar um pouquinho sobre período composto por coordenação. Nós sabemos que as orações coordenadas são aquelas que estão no mesmo nível sintático, né? Não tem relação de dependência uma da outra, né? Sintaticamente, então, elas são independentes, certo? Agora, no livro aborda a questão que, do ponto de vista semântico, ou seja, que diz respeito ao sentido, elas precisam estar ligadas. Então, a gente não diz que as orações coordenadas, elas são independentes semanticamente, em relação ao sentido, somente sintaticamente, certo? Então, vejam aí, a mãe suspeitava daquela saciedade, né, uma oração. Ele nem pedira sorvete, milho verde, refrigerante. Então, vocês podem falar, né? Bom, gramaticalmente, deveria ter um e, né, uma conjunção, que ligasse o milho verde ao refrigerante, né? Mas nós temos a licença poética, que é um recurso que os escritores utilizam, né? No caso, é um conto, que foi passado anteriormente, como interpretação de texto. Inclusive, pessoal, eu gostaria que vocês escolhessem algum conto da escritora Clarice Lispector, que trabalha com um conto especificamente psicológico, tá? É a primeira indicação, é a escritora, a autora que nós pedimos no início do nono ano, tá bom? Então, escolham qualquer conto, tá? E eu gostaria que vocês comentassem no chat para mim. Tudo bem? E vou explicar, eu gosto de falar chat, tá? Eu não falo chat, não. E acredito que seja uma forma que eu tenho de valorizar a língua, não sei, porque também a gente sabe que para a dinâmica da língua é importante a esses acréscimos, né, esses empréstimos, os estrangeirismos, as palavras estrangeiras. Certo? É importante, sim. São palavras que ninguém criou na língua portuguesa, né? Às vezes não tem um equivalente na língua portuguesa, e aí a gente pega emprestado. Mas a pronúncia, e aí, né, não precisa ser exatamente como aquela da língua estrangeira, tá? Então, eu me abstenho aí de pronunciar da forma, porque eu acho que também, né, não precisa tanto. É o meu modo de pensar. Bom, vamos lá. Então, entenderam? Então, façam isso para mim. Leiam um conto de Clarice Lispector e façam um comentário lá na nossa aula da semana que vem, na segunda-feira, pode ser? Combinado? Vamos continuar, então. Então, vejam bem, né? Lá embaixo, anote aí. Orações coordenadas não atuam como um termo sintático, sujeito, objeto direto, adjunto adverbial, predicativo, etc., de outra oração do mesmo período, e também não necessitam que outras orações funcionem como um dos seus termos, são por isso independentes
sintaticamente, falta uma vírgula aqui, ó, dependentes, vírgula, sintaticamente. Compreenderam? Então, nas orações subordinadas, nós temos ali um sujeito que é sujeito da oração subordinada, por isso essa relação de dependência, uma oração, né, subordinada daquela principal, certo? E não acontece nas orações coordenadas. Eu acho que as orações coordenadas são tranquilas, né? Não dão trabalho, não é assim? Elas conseguem resolver as situações sintáticas facilmente. As orações subordinadas, não, né? Elas já têm ali aquela rivalidade, né? Aquela necessidade, então é um problema. Pensando por essa perspectiva, essa visão, né? Vamos lá. Então, na página 19, gostei muito deste quadro aí, tá? Que coloca a oração, a ideia e as conjunções, que são comumente, né, apresentadas. Bacana demais, amei este quadro, gente, porque realmente, assim, é o que cai, sabe, nas questões. Por quê? Porque eles pedem muito a ideia. Tem ideia de quê? Expressa a ideia de quê? Né? Porque isso diz respeito ao sentido. Né? E a conjunção é mais a parte sintática da coisa, né? Aquilo ali que está no nível das palavras. E a ideia é a parte semântica, é a parte que você consegue imaginar através da conjunção o que acontece ali naquela frase, naquele período e etc. No caso, período, né? Porque nós temos mais orações, né? Então não dá para falar que nós estamos trabalhando com frases, né? Nós estamos trabalhando com período composto, certo? Então vamos ver aí, olha, uma complicadíssima que tem aí, olha, 6 orações. Meu Deus, é muita reza, né? Vamos lá. Então, a primeira é a sindética. Vamos lembrar? A sindética é aquela que não tem a conjunção. Tá? Está tranquilo? Então, vamos ver. A mãe ia de um quarto ao outro. Não tem conjunção que vai ligar. Ela está unida de forma justaposta. Ela está somente ligada ali. Eu gosto de falar que a justaposição nos remete, nos faz lembrar, pensar em um imã, por exemplo. Você conecta e você pode, sem prejuízo ou acréscimo de alguma coisa, você coloca e tira, certo? Então, as orações justapostas, elas são assim. Organizava as malas, também não tem conjunção. E nós temos a terceira e a quarta intercaladas. Vamos, vamos, sem conjunção, somente o verbo, né? E aí o sujeito está implícito, né? Sujeito desinencial, porque pela desinência nós encontramos, dava ordens, pedia ajuda, certo? Então, são todas assindéticas. Não tem síndeto, né? Não tem conjunção aí. Agora, vamos ver o próximo período aí. Deitou de peito na prancha, a primeira oração. A segunda, sindética aditiva, porque se você tem o síndeto, você tem que saber o sentido. Então, é um sentido de adição. É a conjunção e.
né? Tem aí em cima primeiro, aí, olha, acréscimo, adição. Então, nós temos e remou com as mãos, certo? A terceira, não tem conjunção para ligar, é a sindética, remou, a quarta remou, e aí a primeira onda o atingiu forte, certo? Gente, conto, no gênero conto, nós temos essa linguagem, tá? Que às vezes pode gramaticalmente não estar correta, tá? Mas é um recurso que tem-se para aproximar-se do leitor, certo? Então, há um grau de informalidade, está certo? Então, é isso aí. Vai falar um pouquinho aí, olha, anote aí. A oração coordenada pode ser sindética, quando se relaciona com a outra por meio de uma conjunção, ou assindética. Eu já até expliquei isso em um primeiro áudio, né, neste momento de REAMP, né, na nossa aula, através dos recursos tecnológicos. Continuando aqui, olha. Quando se justapõe a outra sem a presença de conjunção, né, igual eu falei, a assindética, que não tem síndero, né, não tem conjunção. As sindéticas classificam-se em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas, conforme a ideia expressa pela conjunção que as introduz. Certo? Gente, desculpe-me por não ter nenhum recurso extravagante, né? Às vezes um PowerPoint, alguma coisa assim, mas é um teste, tá? Se vocês aceitarem essa proposta, eu posso continuar, tá? Mas assim, perdoe-me, perdoe-me a minha falta de habilidade. E vou pedir a vocês, tá? Para lerem algum conto, né? Podem escolher o conto, tá? Porque a intenção é que vocês leiam bastante. Aproveitem este momento para lerem, porque é importante para escrever. Tá certo? Um bom leitor é um bom escritor. Lembre-se disso. Tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e podem se comunicar através do WhatsApp comigo, tá bom? Sem problemas. E vamos continuando, tá certo? Tchau.